Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papos do Além. Hoje eu, Ana Cristina Corda, estou com a querida amiga Márcia Granito, que, como eu, é facilitadora de constelações familiares. A Márcia, a gente se conhece há muitos anos e eu acho que o que nos chamou para a constelação familiar foi perceber uma grande similaridade com alguns pensamentos budistas. A gente já conversou Isso é sobre, muito, né? isso é muito real, isso é muito fato para mim. Porque uma das coisas que talvez as pessoas não compreendam muito sobre a compaixão, a visão ocidental ainda mistura muito o assunto com piedade, com pena, né? Ter dó. E, na verdade, ou ser bonzinho, né? Que para fazer tudo isso eu preciso ser bom. E pelo que eu entendo, e estou compartilhando isso com você, para me corrigir, inclusive, o que eu entendo da compaixão no budismo é que ela tem a visão da interdependência, onde nada vem do nada. Então, o que a gente está Uhum. vendo nesse momento, ele não começou aqui nesse momento, ele vem de outros lugares, existe uma interdependência. E daí não faz sentido a gente julgar o que está acontecendo naquele momento por si só. Não que aquilo não tenha um efeito real, benéfico ou maléfico, né? Positivo ou Sim, negativo na sim, vida das pessoas. Ninguém está. sim. Mas o fato é que existe toda uma série de acontecimentos por trás daquilo e que a gente não alcança. E a constelação que eu vi, eu falei, nossa, isso é uma ferramenta que demonstra interdependência, né? Interdependência total. Isso É. demonstra o porquê que nós precisamos ter compaixão. Da onde vem essa filosofia toda? É muito, né, muito próximo ao budismo. Eu não sei se o pessoal da constelação gosta que eu fale isso, eu não sei se o pessoal do budismo O gosta que eu fale budismo isso, gosta. mas é o que eu vejo, é a minha experiência, né? Ô, Cris, quando eu conheci as constelações e eu entendi, começaram a me dizer que então eu sou o resultado de de um sistema muito grande. Né? Que para chegar até onde eu estou, eu tive um pai, eu tive uma mãe, avós, bisavós e uma infinidade de pessoas, e que todos nós, de alguma maneira, estamos interligados. O budismo que a gente estuda fala para a gente de uma linhagem ininterrupta. Foi a primeira ligação que eu fiz. Então, para o meu mestre estar aqui hoje, ele precisou estudar com o mestre dele, que estudou com o mestre dele, que estudou com o mestre dele, que esteve com Buda. Nossa família é essa linhagem ininterrupta. Na história do budismo, a gente consegue chegar até o início da história, porque Buda viveu há 2.500 anos atrás. Na nossa história, a gente não consegue chegar no início. Mas então essa ideia de linhagem ininterrupta para mim e de família, de sistema familiar, estão ali, juntos. Mas mesmo no E budismo, eles falam muito desde um tempo sem início, né? sem A gente fala início, sim, eu muito, estou falando a gente não desse sabe nem Buda onde Shakyamuni, começou. né? Sim, sim, da história do Buda Shakyamuni, né? Desse nosso Buda. Mas é sim, é um início, um início que a gente não consegue chegar nele. Então, a interdependência, elas são essas relações que todas essas gerações foram vivendo e realizando e não realizando algumas vezes, para que eu pudesse estar aqui hoje. E tudo que me acontece estar acontecendo também, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que essas repetições no sistema de padrão acontecem por causa de condicionamento. Nós vamos sendo condicionados desde o nosso DNA até pela educação que meus pais receberam, que receberam dos pais deles, e que
tem uma lenda aí que demora 7 gerações para diluir, se alguém fizer muita força, um padrão, né? Sem consciência, só no... A coisa vai melhorando, porque para frente a gente parece que sempre vai. É, Apesar de existirem controvérsias, eu acredito que nós estamos sempre evoluindo. sim, sim, Mas também acredito nisso. o que acho que me levou a te chamar para a gente ter essa conversa é porque no momento que nós estamos vivendo, onde esse calor que vai puxando as pressões internas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas mágoas, a gente percebe que parece que antes da gente dar um passo atrás e falar tá tudo bem, a gente precisa colocar tudo isso para fora. E é muito normal a gente perceber quando nós atendemos alguns clientes, não é todo mundo que está preparado para uma constelação familiar. Porque para estar preparado para uma constelação familiar, ou para qualquer tipo de transformação, é preciso estar disposto a fazer uma mudança. Mesmo que seja de um olhar, de uma perspectiva, é Uhum, preciso querer dar um passo na direção do amor. E às uhum, vezes as pessoas, elas carregam dores muito profundas e são legítimas. É sim, sim. legítimo que o ser humano é capaz de coisas, né, bem questionáveis, independe se eles são pais e mães ou não. E Uhum. daí eu fico me questionando muitas vezes, se existe alguma maneira de trazer uma certa luz para isso, ou se isso é só uma coisa que a gente pega e fala, "Ah, tem que aceitar, né? É isso que a pessoa está querendo viver, essa é a escolha dela, é o famoso, eu aceito as suas escolhas e respeito o seu destino." Uhum, uhum, Então, a gente que está acostumado com esse trabalho, vê a quantidade de problemas que a pessoa pode ter na vida dela, desde doença até problemas financeiros, de um tudo por causa de exclusões, né? Não precisa ser nem de pai e mãe, mas de pai e mãe, então a coisa fica feia normalmente. Por mais que a gente argumente, às vezes essa dor é muito profunda. Como é que O você tem Cris, lidado com isso? eu tenho uma dificuldade em usar a palavra cura. A cura remete as pessoas a uma eliminação de um problema, né? Então, vamos lá, eu tenho um diagnóstico de câncer, e aí eu faço um tratamento para buscar a cura, né? E aí eu não vou mais ter o câncer, né? Eu eliminei de mim aquele sintoma e aquela doença. Então, a palavra cura, para mim, eu ainda não encontrei uma outra palavra para substituí-la, para usar de uma forma mais confortável, mas talvez, no lugar de cura, a gente tenha que começar a usar conceitos como transformação, como mudança, né? Então, para quê? Primeiro eu tenho que entender quem eu sou, e esse quem eu sou tem em mim todas essas confusões aí. Eu sou o resultado desse sistema e que tem pessoas que tiveram diversas situações, que viveram comportamentos que eu hoje posso dizer que foram bons ou que não foram bons, que trouxeram benefício ou que trouxeram malefício, mas isso de alguma forma está aqui em mim. Então, primeiro, me curar de tudo isso não significa deixar, não olhar para isso ou simplesmente eliminar da sua história é, esses comportamentos e esses resquícios que a gente vive por conta dessa família de origem, né? Então, para mim, Márcia, a primeira coisa que é necessário ser feita é ir tomando contato com todas essas histórias e observando. E falando no budismo, eu gosto muito da ideia de Lama Ganchen de fazer as pazes. Fazer as Sim, pazes com o que eu consigo fazer naquele momento. Eu não vou dar conta de fazer as pazes com tudo que eu sou. Se eu for olhar para mim verdadeiramente,
eu vou ver que em mim existe inveja, existe raiva, existe vontade de matar o outro, existe vontade de passar a perna no outro, existe uma série de situações aqui dentro de mim que se eu herdei ou se eu aprendi, seja lá como for, eles estão aqui em mim. Então eu preciso olhar para isso e ir fazendo as pazes com aquilo que é possível. Então hoje eu já faço um pouco as pazes com a raiva que eu sinto. Mas ela está aqui. Mas isso, a raiva, inclusive, é um tema muito forte nas pessoas que têm uma certa vulnerabilidade. Crianças, mulheres, velhos, é, entre aspas, as antigas minorias, né, todos os segmentos que carregam, que sofreram mais o preconceito, e eu acho que a mulher sofreu tanto preconceito quanto qualquer etnia, e em todas elas. E essa raiva, muitas vezes, ela pode impedir esse passo para a paz da própria pessoa, né? Então, a gente vai para o mundo jogando a guerra, pedindo a paz, né? E essas É muito incoerente, né? contradições, porque não é incoerente, porque a raiva nos defende dos nossos medos, né? Então, quando eu Sim, sim. A consigo força da raiva, né? a A força da raiva, força da raiva. Isso. A mas força da raiva, sim. tem um lugar que eu acho extremamente perigoso pela minha própria experiência pessoal, que é o lugar da vítima. Porque o Sim, lugar sim, da sim. vítima, ela desempodera. Completamente. Normalmente, o vitimismo não só tira o nosso poder, mas também é uma saída confortável para a gente não olhar para os nossos venenos mentais, porque a gente não Isso. daria conta. O que você falaria para uma pessoa que quer buscar a constelação familiar para resolver uma questão familiar, né, com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão, ou com seu avô, seja lá com quem possa ter ajudado na sua criação de uma forma presente, mas que a gente percebe que a dor dela é muito grande, que ela ainda não consegue suportar, sustentar esse lugar de maior tranquilidade. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas confundem aceitar o que ocorreu com concordar ou gostar. Eu acho que essa é uma Uhum, primeira confusão que existe. Se eu aceito o uhum, que ocorreu, eu simplesmente posso estar falando, ok, isso aconteceu comigo. Porque o que eu percebo nas vítimas, e eu percebo porque eu percebi em mim, que eu uhum, ficava voltando nesses lugares porque eu não queria aceitar que aquilo tivesse acontecido. uhum, Eu não uhum, queria aceitar que as coisas tivessem sido daquele jeito. Existe uma negação, como se o fato de eu falar, porra, mas como é que isso acontece assim, fosse fazer uhum. desaparecer. E não faz desaparecer, Exatamente. só faz aumentar. De novo, trazendo as ideias de Lama Michel, ele gosta de dizer para a gente que quando você tem o diagnóstico, você vai ao médico, e aí ele fala assim, as pessoas ligam para mim, me mandam mensagem pedindo para eu rezar porque eles estão indo para o médico. E aí ele fica pensando, o que será que essa pessoa quer? Né? Que ele resolve o problema, né? Que ele resolva o problema? Mas então eu fico pensando que a minha oração, a minha reza, seja no sentido de que esse médico tenha conhecimento suficiente para trazer para essa pessoa o diagnóstico correto. E aí, diante desse diagnóstico, essa pessoa tem que começar a fazer o trabalho dela para cuidar desses sintomas, certo? Então, o primeiro passo é fazer as pazes com os nossos diagnósticos, aqueles que são possíveis de se fazer as pazes. Sabe, eu acho que a gente tem uma ideia de que essa foi uma ideia que eu tive com o budismo e com a constelação familiar num primeiro momento. Com o budismo, eu vou atingir a iluminação assim.
né? Vamos fazer os mantras, vamos fazer as práticas e pronto, vou iluminar. E com a constelação familiar, vamos fazer uma constelação familiar e amanhã está tudo resolvido. Com o tempo a Eu não gente atingi a percebe. iluminação, são aí 20 anos praticando, né? E eu já fiz várias constelações porque os meus enroscos ainda estão aqui e eu continuo olhando para eles. Então, fazer o que é possível, mas fazer o. A gente tem muita a ideia e a vontade de fazer o grande. A gente olha para os grandes feitos na humanidade e a gente faz assim, uau! Né? Então, eu vejo um atleta que vai para a Olimpíada e ganha uma medalha de ouro. E eu falo assim, uau, eu quero aquela medalha de ouro. Só que o cara tem 20 anos e ele pratica desde os 8 o mesmo esporte, treinando diariamente muito tempo. Então, para eu atingir a iluminação, eu tenho que praticar muito tempo, durante muitas horas, todos os dias. Para eu conseguir resolver todas as minhas questões, eu tenho que olhar para ela todos os dias, muitas horas durante o dia. Eu dou conta de fazer isso? Não. Tem que Nesse momento, escolher talvez essa não. dedicação, né? Tem que escolher Então, eu todos os dias. consigo ir olhando o que é possível para mim fazer hoje, é ir olhando devagar, com bastante atenção, e ir cuidando das pequenas coisas que vão surgindo. Semana passada eu estava aqui numa angústia danada, corri atrás de uma constelação e revi novamente a minha história com a minha mãe, mais uma vez. E aí eu coloquei mais um pedacinho de amor na minha relação com ela, entendendo a história dela com a mãe dela, entendendo a história da minha avó. Então você vai trazendo pequenas informações e você vai fazendo as pazes com pequenas partes da sua história. Então eu acho que para a gente sair do vitimismo, a gente precisa querer menos. Vamos devagar, o que é possível hoje? Como é que eu dou conta de olhar para essa minha história hoje? E, Cris, eu vou repetir, eu faço práticas do budismo há quase 20 anos. Eu estudo as constelações há 5 anos. E eu ainda não resolvi toda a minha história, e eu ainda não atingi a iluminação. Mas eu consigo ver em mim pequenos movimentos que hoje me dão a possibilidade de fazer novos pequenos movimentos. Então, sair da vítima, dessa vitimização, é começar a olhar para mim com compaixão, comigo, observando qual é esse diagnóstico. Então, quais são as questões que eu tenho que cuidar? Né? 98% das nossas questões estão ligadas com o papai e com a mamãe. Os irmãos, Né? o resto. Os outros 2% dos irmãos para quem tem. Né? Então, vamos lá. Por quê? Porque eu fui gerada no útero dessa mulher, e essa mulher já tinha uma história. Aí eu nasci na casa dessa mulher com esse homem, que tinham histórias diferentes e que tiveram que criar uma nova história. Então, eu fui aprendendo tudo isso, eu fui aprendendo como era a família do meu pai, eu fui aprendendo como era a família da minha mãe, eu fui aprendendo como era a minha família. A gente não chega, às vezes, nas conversas e fala assim, não, mas em casa não é assim, em casa é de outro jeito. Né? Ah, na minha casa eu almoço ao meio-dia. E aí você casa com a outra pessoa e a outra pessoa fala assim, não, mas na minha casa eu almoço às 2 horas. E aí a criança nasce e não sabe se ela tem que almoçar ao meio-dia ou às 2 horas, porque são essas histórias que vão formando a nossa história. Sabe? Então, para mim, sair do vitimismo é perceber o que eu já dei conta de fazer e não deixar de fazer todo dia mais um pouco. Entender, eu acho que o que você está chamando de diagnóstico é entender que eu sou feita de todos esses fragmentos e eles me são úteis. Eu escolhi esses pais por frequência, eu sou atraída para eles por frequência. Então, o que disso, eu acho que tudo está servindo, a gente só não sabe para quê. E quando a Sim, gente olha com um olhar muito de vítima, a gente não consegue entender que está tudo servindo para algum propósito.
Não consegue, né? Primeira coisa. Por exemplo, apesar de todas essas diferenças que todo mundo tem em casa, uma coisa impressionante, como não tem pessoa que você vai encontrar e falar os pai e a mãe concordavam com tudo, é muito raro isso. Sim, eles sempre discordavam com tudo, né? E as crianças nunca sabiam a quem seguir. Mas eu percebo, essas famílias que se unem, elas têm uma dor, né? Elas têm uma dor muito própria, muito comum. Na minha história, por exemplo, até porque eu já tinha visto algumas vidas passadas minhas, e uma delas era uma vida que eu sou leprosa, e eu devia ter sido um filho muito mimado, muito amado, não sei o quê, e que, de repente, tem, né, tirado de casa e vai para os leprosos. E essa dor é de uma indignação, como assim? Vocês mentiram para mim. Vocês não me amavam, entendeu? E isso deve estar perpetuando não sei quantas vidas. E eu percebo que existe uma memória de dor na minha família, que é como vocês fizeram isso comigo. Até que começa, assim, de um lugar mais próximo, das pessoas que tiveram que migrar, não necessariamente por vontade própria. Por exemplo, a minha avó materna, ela veio com a família, mas como ela casou aqui, quando a família dela resolveu voltar, ela teve que ficar. Você acha que ela ficou feliz sozinha aqui, com o marido arranjado? E ela é obrigada a fazer isso, né? Durante muitos séculos, nós somos obrigados pela sobrevivência a fazer muita coisa. Mas nem sempre a gente entendeu isso. A vitimização, como você está trazendo, é trazer como se todas essas histórias que acontecessem, elas fossem contra mim. Exato. É eu olhar para a gente julga que o mundo está tudo contra mim, né? Não é pessoal. As histórias não são pessoais. A história aconteceu da forma como dava para acontecer. Não foi para que você, Cristina, ou para que eu, como Márcia, sofresse isso, aquilo. Não, eu não quero saber, não gosto de você, não quero isso. Não. Eu vivi da forma como foi. Então, vou te falar o que eu senti essa semana que passou nessa constelação. Minha avó perdeu o marido. Em alguns anos depois, ela perdeu um filho. Então, ficou a minha avó e a minha mãe. Essa minha mãe, a filha, queria coisas dessa mãe que essa mãe não estava dando conta de dar. Porque ela tinha uma dor muito grande, ela perdeu o marido. Depois ela perdeu o filho, que era o esteio dela, porque na geração deles, o homem era que cuidava de tudo. Então, além dela perder o filho, ela perdeu aquele que dava segurança para a vida dela. Então, a minha avó não conseguia olhar para a filha porque ela não gostava da filha, não, porque ela não estava dando conta de olhar para ela, de cuidar dela. E aí, como é que a minha mãe reage? A minha mãe não me ama, eu já perdi o meu pai, eu me vitimizo, né? Isso é a Márcia observando tudo isso, certo? E aí a Márcia, como é que a Márcia age com isso? Querendo o olhar dessa mãe, e essa mãe ainda procurando o olhar da mãe. Quando eu consigo contextualizar tudo isso, eu falo, uau, para aí, para de querer o que o outro não pode te dar. Entenda, observe, perceba, e agora você olha para você. Sair da vitimização é trazer para nós a responsabilidade de cuidar de nós. É o famoso adultecer, né? Eu brinco. O adultecer. Né? Porque, assim, a gente foca muito na criança porque ela tem muito medo, né? Ela está na sobrevivência. Então, é lutar ou fugir, e ela nos dá muito trabalho porque ela auto-sabota a nossa vida em função das dores que ela carrega. Mas, recentemente, os meus mentores falaram assim, bom, vocês estão curando a criança porque precisa, mas vocês não estão achando que vai ser ela que vai mandar na bagaça, né? Porque a criança só quer brincar, entendeu? Vocês estão doidos se vocês estão achando que é a criança que vai mandar. A gente não pode perder a criança, a gente não pode perder os desejos, e a gente não pode perder o adulto que dá o direcionamento. Essa é uma tríade. É filho, mãe, pai. Nós temos que ir em direção a um direcionamento evolutivo.
Então, ótimo que vocês estão curando as crianças, mas lembre-se que ela precisa também adultecer, ela precisa passar por todos os estágios. O que acontece é que a nossa criança ferida, ela vai envelhecendo, não saindo da psique da criança. Esse que é o problema. Então, a gente vai passando vidas e vidas, é o que eu estou te falando, uma vida de lepra, sei lá onde foi isso, pode ter sido no Japão, na Índia, o que for. E daí eu voltei lá e expliquei para essa criança que não é que a família dela não gostava mais, mas ela poderia contaminar a família toda, era isso que ela queria fazer com as pessoas que ela amava, entendeu? Ela queria Tem uma carregar uma história, culpa, né? tem uma história muito, muito difícil também. Eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima para nomes, mas é o dono da Companhia das Letras, se eu não me engano. Sabe quem é ele? Ele tem uma história de vida muito, de família muito, muito difícil. Os avós eram judeus e viveram na Segunda Guerra. E lá pelas tantas, eles eram prisioneiros, estavam sendo transferidos de um campo de concentração para outro. A bisavó, agora eu não vou saber quem é, a história é essa. Estava lá pai, mãe e uma criança, uma menina. A mãe percebeu que alguma coisa ali não ia dar certo, pegou essa criança e jogou do trem. Nossa Senhora, hein? Ela carrega a dor de ser jogada, mas foi assim que ela sobreviveu. Ela Mas carrega foi no assim que ela corpo. sobreviveu. Então, só que ela não sabe disso. E é por isso que a mente lógica, ela tem que vir trazer esclarecimento, né? Ela Uhum. puxa a gente da dor. Mas a É. gente precisa também trabalhar o lado racional, não para aumentar a dor, porque a mente, ela tem essas coisas que são meio, né, armadilha. Uhum. Outro dia eu fiz um exercício com uma pessoa, vamos supor, você acha que o teu pai tem que dar dinheiro porque ele tem. Daí a gente fez o seguinte exercício: o meu pai não quer me dar o dinheiro. Eu pedi para ela afirmar isso, observar como ela se sentia, para onde ela olhava, para onde a energia dela olhava, como que reverberava isso. Daí o meu pai não pode me dar o dinheiro. É outra energia, né? Uma ele não quer, outra ele não pode. E daí uma terceira, meu pai simplesmente não vai me dar dinheiro. Eu consigo ficar, né? E daí como é que você se sente nesses três lugares? É possível perceber como o meu julgamento interfere nos passos que eu posso dar a seguir ou deixar de dar? E uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas confundem, quando a gente fala que os que vêm antes são mais fortes, a gente não quer dizer os que vêm antes são melhores. Uhum. Uhum. Ser mais forte não tem nada a ver com ser melhor. E as Uhum. coisas se misturam um pouco nesse sentido. Por exemplo, eu tenho algumas questões com a minha irmã caçula, aprendo muito com ela, inclusive com as porradas que ela me dá. Eu posso até não ser melhor que ela em muitas coisas, mas eu sou mais forte, Uhum. entendeu? E a azar dela se ela não percebe isso, porque eu Sim, consigo sim. perceber como ela pode ser melhor do que eu em algumas coisas, justamente porque eu tenho esse conhecimento todo. E aí só vou trazer de volta a ideia que você trouxe um pouco mais para trás, dizendo que tudo isso está a serviço, né? O que a minha habilidade em ser melhor em alguma coisa, ela está a serviço de um todo. Eu não sou melhor em alguma coisa só para ser melhor que a minha mãe, ou só para ser melhor que a minha irmã, ou só para ser melhor que alguém. Eu sou melhor em alguma habilidade porque essa habilidade ela vai servir ao todo. Um dos meus professores uma vez trouxe uma ideia que a gente esquece e que precisou ser assim quando nós éramos lá os Homo sapiens, quando a gente estava aprendendo a viver, e era necessário que usássemos as capacidades de cada um daquele grupo para a nossa sobrevivência. Então, quem corria mais
não corria mais para ser melhor no grupo, ele corria mais porque ele ia atrás da caça com mais velocidade. O que tinha melhor pontaria, ele não tinha que ser melhor do que o que corria mais porque ele tinha melhor pontaria, entendeu? A pontaria dele ia servir para acertar aquela caça. Então, quando a gente começa a olhar as habilidades, ao invés de eu ficar olhando só para mim e dizendo que ela não é tão boa quanto eu, ela não é melhor do que eu sou melhor do que ela, o quanto que cada habilidade dessa não está servindo para o todo. E está, né? Porque a hora que tem uma pessoa que vai batendo recordes, ela traz para a humanidade a possibilidade de ser algo Um pouco melhor, mais. né? Exatamente. Quando a gente olha para o passado das mulheres da nossa família, né, e vê todo o sofrimento que elas carregam, e é muito normal eu falar para uma cliente, pega esse sofrimento que você carrega da sua mãe, que você vive com ela, coloca numa caixinha e ela dá conta, ela já deu conta, pode dar para ela a quantidade de vezes que essas pessoas percebem que elas não têm coragem, que elas querem dividir o fardo, que elas acham que Porque elas precisam, e elas não entendem que quando elas o estão nosso felizes, a mãe delas estará sendo feliz junto, a avó estará sendo feliz junto, a bisavó estará. Elas não percebem que isso é o que ela dá para as outras mulheres. Mas é que a gente tem medo de não pertencer, né, Cris? Exato. Mas daí a gente explica, você continua pertencendo, só que de uma maneira que você traz todo o sistema para o mais, né? Para a vida. Isso. E não para o menos. Fica olhando para trás. Márcia, vivi em mais de uma constelação o medo de soltar. O medo Mundo, de soltar. Marcinha, todo mundo. Eu me lembro de uma constelação que eu vivi em que a consteladora falava assim para mim: você consegue olhar para cá? E eu olhava e eu via imagens diferentes, eu via imagens novas. Mas eu dizia para ela: eu tenho um apego danado de continuar olhando para cá. Então, olhar para trás é a gente continuar na vitimização. Olhar para frente é o individualizar, é o adultecer. Então, o nosso exercício é perceber que está olhando para trás e olhar um pouco mais para frente. Quando você está andando na rua, olhando para trás, você não tem noção do que está acontecendo aqui na sua frente. Você tropeça, você bate nas pessoas, você cai. Ao ponto que quando você olha para frente, sabendo de tudo que aconteceu lá atrás, mas olhando para frente, você segue de uma forma mais fácil. E não que isso será realmente fácil, porque você vai ter que treinar isso todos os dias, porque tem uma autoestrada de sinapses na nossa cabeça, às vezes há vidas fazendo o mesmo percurso, que é olhar para trás. Exatamente. Agora, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Assim, tendo em vista tudo isso que a gente conhece, nossas experiências com constelação, e teriam várias histórias, o que você acha de como a gente poderia educar as crianças, ou a questão da terapia infantil? Porque hoje a gente manda para terapeuta a criança que está dando problema, e às vezes aquela que não dá problema nenhum é a que tem o maior problema. Por exemplo, né? Quantas vezes você pega pessoas adultas que se resignaram na infância e não davam trabalho, mas também carregavam o mundo nas costas. Cris, eu tenho uma experiência bem bonita com observar a nova geração, sabe? Eu tenho uma filha de 40 anos. E essa filha de 40 anos tem 2 filhos. E essa filha já fala para os filhos sobre os sentimentos. Então, eu vejo ela conversando com o meu neto de 7 anos, dizendo assim: a gente fica triste mesmo. Isso que você está sentindo é tristeza. A gente às vezes fica com raiva. A minha mãe não falou isso para mim. Eu não me lembro de ter falado isso para os meus filhos. Eu me lembro de dizer para eles assim: engole o choro.
porque foi isso que eu aprendi. Então, o que a minha filha já está fazendo é olhar para essas crianças, mesmo que para ela seja difícil não mandar engolir o choro, porque ela falou assim, mãe, teve um dia que o Caio estava fazendo birra e chorando, e eu falei para ele assim, engole esse choro. E eu me lembrei de quando você fazia isso comigo. E eu odiava aquilo. É assim, eu acho que tem um lado que a gente tem muito aprendizado para evitar o sofrimento, e qual que é o limite disso? Para a gente ensinar a criança a ter resiliência, a passar por sofrimentos. Como é que a gente ensina essa criança a ter um corpo grosso, né? Não a porrada, mas também preparado para a vida, né? É assim, é muito normal a gente ver muitas crianças que foram completamente alijadas de sofrimento, não tendo nenhuma Sim, resiliência para a dor. sim, sim. Então, eu acho que o que eu tenho visto, pelo menos, né, na minha história de família, é uma geração que tem mais conhecimento e que entende a necessidade de já informar para essas crianças que sim, que a gente sente raiva, a gente fica feliz, a gente às vezes a gente às vezes é deixado de lado nas brincadeiras e eu me sinto excluído. Então, as histórias que a minha filha traz sobre a educação que ela dá sobre a história da família dela, me mostra que já existe um olhar diferente. E daí, para levar essas crianças para atividades que vão ajudá-las a entender ainda mais sobre as emoções, está muito fácil. Está muito fácil. E tem uma outra coisa, Cris. Apesar de tudo isso, essas crianças vão crescer com interpretações de tudo que elas viveram, e sim, elas vão ter questões para cuidar. De uma forma mais leve, talvez um pouco menos, sabe? Mas não depende exclusivamente do papai e da mamãe, porque se eu continuar achando que depende exclusivamente do papai e da mamãe, eu não vou dar autonomia para essa criança. Eu não vou tomar autonomia, eu vou continuar achando que a culpa é do papai e da mamãe. Você não Então, me deu, né? Você não fez o que eu quis. E, você cara, não olha para mim, você não isso, você não aquilo, eu continuo esperando que você me dê, cadê o meu dinheiro, me dê o meu dinheiro, e a não é? adolescência, assim, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, essa raiva toda que a gente está sentindo, e essa panela de pressão aumentando cada vez mais, tem muito a ver com o nosso adolescente, que acha que sabia tudo, que estava certo de tudo, que tinha muitas exigências e não queria ser mandado. E também pode, Eu tenho uma teoria. e tem muita Essa teoria, frustração no meio disso tudo, né? Porque toma não pra eu, caramba. eu tenho uma teoria que eu preciso conversar com alguém que saiba mais do que eu para deixar ela mais organizada. Mas nós somos de uma sociedade infantil. O Brasil é um país que ainda é um país jovem. Então, nós ainda somos adolescentes, enquanto sociedade. Então, quando eu vejo a disputa política entre a direita e a esquerda, eu vejo ali uma sociedade querendo papai ou mamãe. Não vou falar Disputar em política, atenção, né? eu Disputar não vou falar atenção. em política, mas o que eu vejo, numa eleição que foi tão disputada e que a diferença de votos foi tão pequena, é porque uma população ainda está dividida entre o pai e a mãe, buscando a atenção. Então, é uma sociedade ainda infantil, buscando que resolvam os meus problemas. Ou pela Certo? proteção ou pela nutrição, né? Um eu tenho fome de Exato. afeto, o outro eu tenho fome de segurança. É isso aí. É isso aí. Então, o que eu acho que a gente não pode ter pressa é que esse adolescente vai virar adulto, mas vai levar um tempo. A nossa sociedade não vai mudar na próxima eleição, e nem está mudando nessa. Sim. A nossa sociedade precisa de mais tempo para chegar a uma sociedade adulta. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas lá no primeiro mundo,
O primeiro mundo já viveu tudo isso. A Europa já viveu tudo isso. A Europa viveu 2 grandes guerras. Sim. Nós somos descendentes disso. E meus bisavós vieram de lá. A sua família também veio de, não é? Já viveram muitas coisas. Inclusive o Japão, ele é o que é hoje, talvez também por ter tomado 2 bombas atômicas, né? Sem nenhum, Com certeza, né? com certeza. Porque eles, Então, né, alguma qual é coisa ali, não é que, assim, gente, pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. Não é que a gente pede sofrimento, né? Mas alguma coisa, por interdependência, faz com que determinados eventos ocorram. Né? Por que naquelas 2 cidades? Por que não em qualquer outro lugar? Né? sim, sim. Outro sim, dia a gente sim. estava falando sobre Okinawa, que é a região do Japão que mais viu de perto a dor da batalha, o trauma que aquelas pessoas podem ter vivido, porque é um sofrimento diferente de você pulverizar, sem ao menos esperar. É você estar ali naquela dor constante de carregar morto, de ser maltratado pela própria pátria. Tem documentários sobre isso. Uhum, Então, o que é pior? Ou que julgamento é esse que a gente se dá ao direito de ter? A questão é essa: quanto mais a gente julga e não aceita as coisas como elas são, e tem coisas que são realmente terríveis. Ninguém está dizendo que não tem coisas terríveis. Não, Né? não, Tem, não. tem uma coisa que, se todo ser humano resolvesse ser bom, não precisava mais ninguém. Né? Assim, vamos tomar uma resolução. Eu A resolvo partir de hoje, que a partir de hoje eu vou ser uma boa pessoa, que eu vou dar o melhor de mim, que eu vou fazer o máximo para não reclamar, para não julgar, para o meu eguinho não ficar ferido, entendeu? Ótimo, como seria bom isso, mas não é. Por não isso é que assim. cada um tem que fazer o seu trabalho interno, porque a minha raiva é a sua raiva, é a raiva do outro, que faz que a gente fique onde a gente está, não tem jeito. Não, O que eu vejo, o que eu acho que é possível para que exista esse desenvolvimento, conversas como essa que nós estamos tendo, ferramentas como a constelação familiar e muitas outras, nos ajudam a ter esse olhar para dizer, ok, então vamos parar de olhar para trás e só reclamar e só julgar e começar a olhar para frente. Gosto muito da ideia, que é uma das ideias, inclusive, dos campos morfogenéticos, né, que é a ideia do 100º macaco, que significa que nós temos um campo de informação que traz para a gente uma consciência, e que a gente segue naquela consciência. Quando muitas pessoas alteram o seu comportamento, esse campo de consciência também se altera. dizem que o percentual é 10% da população para fazer uma transformação. Então, a história do 100º macaco é que uma família, uma determinada espécie de macacos morando numa ilha, começou a comer batata, agora eu nunca lembro a história exatamente, mas molhando a batata. Numa ilha no Japão, uma macaquinha começou a lavar a batata. Daí Com os água do mar, outros, né? Não é isso? lavar a batata no mar, os outros macaquinhos começaram a imitá-la, e daí Isso. percebeu-se que a mesma espécie, em lugares que nunca tinham visto ninguém lavar, né, a batata, começaram a lavar também. Isso quer dizer que tem um campo de inteligência que nos une, né? Exatamente. Então, se a gente está aqui hoje falando sobre consciência, sobre olhar para as nossas histórias com mais responsabilidade sobre a minha história e não tentar ser responsável pela história dos outros, olhar com amor para essa história, entendendo que tudo foi como foi, eu não tenho como mudar isso, eu só posso mudar a partir de mim. Então, se a gente começa a trazer um pouco mais de consciência, isso vai alterando esse campo de consciência. Eu confio e acredito nisso, espero que realmente isso aconteça, para que haja, sim, essa transformação. Mas não vai ser hoje. E, para finalizar, né, eu gostei muito que você trouxe a questão da compaixão por si mesmo, por si mesma. Em vez de eu tentar perdoar, porque
nem na constelação, nem no budismo a gente tem perdão, né? Por causa justamente da visão da interdependência, porque a gente tem um reconhecimento que existiu um sofrimento e nós sentimos muito por isso. Isso aconteceu. Isso. A questão da autocompaixão que você trouxe é muito bacana, né? Quer dizer, ao invés de olhar para o outro, eu começo a olhar para mim e começo a trabalhar esta autocompaixão pelo meu sofrimento. Quem sabe o dia que eu tiver conseguido olhar para o meu sofrimento, olhar, né, para as minhas dores com amor, eu consigo olhar para fora. Só que eu fico só olhando para fora e fugindo, só olhando para fora e fugindo do que é isso que está dentro. Qual seria uma outra palavra que a gente poderia usar para vítima? Porque eu acho que essa palavra traz uma questão muito forte de uma pessoa que não tem poder sobre si, não tem poder sobre a vida dela. É como se ela não tivesse escolhas. E olha que eu sei que existem energias que nos atravessam que é muito difícil ter escolha mesmo, cara, muito. Às vezes é preciso de uma rede de apoio, aquela pessoa precisa de uma intervenção, precisa ser cuidada, porque ela não vai conseguir sair sozinha. Mas teria alguma outra palavra que a gente pudesse banalizar menos do que a questão da vítima? A vítima traz para a gente a ideia de que o que está acontecendo não depende de mim. Né? Então, o responsável pelo que eu estou vivendo é alguém que não sou eu. Certo? O responsável pela minha dor não sou eu. Foi o meu pai que não fez por mim. Foi a minha mãe que não fez por mim. Não fez por mim. Né? Então, essa é a ideia da vítima. É a sensação de que o que está acontecendo comigo não depende de mim. Eu gosto muito de pensar talvez não seja exatamente uma palavra para substituir, mas o sentimento de autorresponsabilidade. Como é que eu posso ser responsável por transformar isso? Então, para mim, a vítima ainda é aquela emoção infantil que não tem mesmo condição, muitas vezes, de ter atitudes para que a vida seja melhor, né? Para que ela se sinta nutrida. A criança, o bebê, quando está com fome, chora. É só o que ele pode fazer. Ele não vai na geladeira pegar o leite e fazer a mamadeira. Então, a criança, ela ainda não é responsável por ela. Então, ela ainda está sob o olhar e os cuidados de quem está no entorno dela. O adulto já é responsável por você, por si próprio. Então, eu acho que a vítima talvez traga essa ideia ainda da emoção infantil, de eu estar presa ali naquele lugar que eu não tenho condição, porque eu ainda dependo. E não ser vítima é ser independente, mas que requer um grande trabalho de autorresponsabilidade, de autoamor, de autocompaixão, de olhar, de perceber. Não sei se eu consigo te dar uma palavra, mas a ideia... A autorresponsabilidade, ela é um fato da vida, né? É o que a gente falou até no episódio anterior, que é um pleonasmo, porque nós nós receberemos tudo aquilo que sair de nós. A gente vai receber de volta. Não tem como responsabilizar outra pessoa. É um pouco daquilo que a gente lê tanto. Volta para você aquilo que você dá para o mundo. E não necessariamente... eu não estou dizendo que não aconteçam coisas ruins com pessoas boas. Esse tipo de assunto é muito delicado, né? Porque a gente mexe com a ferida das pessoas e a gente não está querendo ser ofensivo. Como eu disse, eu aprendi isso pela minha própria história. O quanto eu trazei minha vida com um pensamento de vítima. Entendeu? Né? E quem me alertou para isso foi a minha própria família, que falava a vítima. Eu ficava puta. Aí teve um dia que eu falei assim, ué, né? Deixa eu ver essa vítima em mim. Quem tem que cuidar dela sou eu. Isso. Né? Eu acho que a imagem que a gente pode tentar criar, Cris, é nós darmos a mão para essa vítima.
que está em nós. Ok. Porque realmente a gente sabe que tem coisas que são péssimas, né? A gente ouve histórias que fala, meu Deus, como eu fui feliz. Olha só esse filme que está super agora todo mundo falando, né? O Som da Liberdade, que coisa mais triste. Não vi. Mas é um lançamento no cinema agora, e que super Uhum. recomendado, sobre tráfico de crianças, etc. Bom, corta. Existe uma coisa de eu ficar identificada com aquilo que me aconteceu e Uhum. querer sair desse lugar. Uhum. E quando eu me identifico com esse lugar do que me aconteceu, como é que eu me vejo? Como é que eu me sinto sobre mim mesma? Boa parte das minhas questões é porque eu tenho um temperamento horrível. Eu sou muito fogo, gente. A minha natureza é muito fogo. Se todo mundo acha que eu sou uma santa hoje, vocês não fazem o trabalho que tem. Só que a minha adolescente está me cobrando eu olhar para a minha natureza. Porque a hora que eu também abafo demais meu fogo, meu desejo vai embora. Meu desejo de Uhum. vida. Uhum. Então, como é que Uhum. você vai aprender agora a dosar o seu fogo? Sem Uhum. se vitimizar e sem ficar queimando, entendeu? É muito fácil para uma pessoa com temperamento ruim, que não é meu, se vitimizar, achar que é incompreendida. Eu sou a Uhum. incompreendida, ninguém me entende, entendeu? Uhum. Ninguém entende que eu Uhum. gosto de falar a verdade, ninguém entende que eu gosto de Uhum. fazer. Eu era daquelas pessoas que pegava a bolsa no escritório, a hora que estava de saco cheio, falava, eu não preciso dessa merda, pegava a bolsa e ia embora. Eu tive que olhar para esse lugar da onde eu Uhum. me achava muito coitada de mim mesma, entendeu? Uhum. Incompreendida, sabe? Uhum. E se eu não tivesse olhado para isso, o que quer dizer? Eu gosto dessa pessoa aqui que ninguém gosta? Eu gosto Uhum. dessa pessoa aqui que está sempre detonando, sabe? Uhum. Eu gosto dessa pessoa que todo mundo tem medo? Uhum. Como é que eu me Uhum. sinto em relação a esta pessoa? É mais fácil me fazer de vítima, né? Muito Uhum. mais fácil, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, mas de qualquer maneira, essa palavra me deu, né? Eu acho que não é mais do que a palavra, o que ela simboliza hoje. Uhum. E, de novo, está na hora da gente sair da questão do imperialismo, né? Que nos faz nos olhar, né? Que a gente fica se olhando como se fôssemos incapazes, consumidos pelo sistema. Eu não estou falando só das pequenas minorias, das mulheres, eu estou falando Uhum. de nós como Como sociedade, gente. pessoa. É muito maior, né? Como é que a Uhum. gente para de olhar para a dor e começa a olhar para a luz? Eu falo muito sobre Uhum. isso. Para a dor a gente olha uma vez para saber que ela está lá, mas a ideia Uhum. é trazê-la para a luz, não é para ficar lá Uhum. chafurdando no lodo, né? Vamos combinar. Uhum. É para florescer que Uhum. nem lótus. Uhum. Então, mas isso é uma escolha também, sabe? A gente só vai conseguir tomar alguma atitude para mudar esse modus operandi quando isso estiver machucando muito a gente. Quando essa pessoa em você que sai gritando, e embora, pega a bolsa e vou embora, eu não preciso mais disso. Quando eu, no meu modo de, ai, como eu sou coitadinha, sabe? Quando isso for tão doído em mim, eu vou falar até quando? Sou eu que não sou compreendida ou sou eu que não quero compreender as pessoas? Sou eu que não sou amada ou sou eu que não quero amar as pessoas também? Tem a ideia do triângulo do drama, né? O triângulo de Karpman, que é um psicanalista que conta que a gente está sempre triangulando em três posições. Ou nós somos a vítima, ou nós somos o salvador, ou nós somos o perpetrador.
Então, se eu começo a perceber que muitas vezes, se eu começo a perceber que eu estou numa dessas posições, eu estou no meio de um drama. Se eu sou vítima, eu preciso de um salvador. E se eu sou vítima, é porque tem um perpetrador que está fazendo algo de ruim para mim. E em alguns momentos, a gente vira salvadora. E aí eu quero salvar a vítima de um perpetrador. E muitas vezes, a gente muda de posição e nós somos o perpetrador, fazendo alguém de vítima e dando o lugar de alguém como salvador. Então, esse triângulo são posições que a gente internamente se coloca. Então, eu acho que trazer um pouquinho para a consciência em que lugar eu estou. Eu não preciso ser vítima, eu não preciso ser perpetrador e eu não preciso ser salvador. Eu só posso me salvar. Eu só posso trazer benefícios, de uma certa forma, para mim. E é claro que se eu me torno uma pessoa melhor, a minha relação com a Cris vai ser muito melhor. E a minha relação com as pessoas no meu entorno vão ser muito melhores. Mas isso não significa que eu estou salvando quem está à minha volta, entende? Então eu tenho que observar dentro de mim essas três posições para eu encontrar um equilíbrio e abandonar o salvador, abandonar o perpetrador e abandonar a vítima e ser consciente de quem eu sou. Então, eu gosto muito de fazer pequenos exercícios físicos, assim, né? Abraçar essa criança de vez em quando. Né? Eu fiz isso por um período e foi muito legal. Pega uma almofada na sua casa e abraça essa Aliás, criança. podem comprar almofada lá na Comfort Art, viu? Da nossa Isso, por amiga. favor. Maravilhosa, Isso. né? Isso. Então, assim, pegue e traga para o físico, para o corpo, a sensação. Sabe? Essa criança sentiu o que sentiu lá atrás, mas agora eu dou conta de cuidar desse sentimento. Ou pelo menos de começar a cuidar desse sentimento. Então, para eu sair da vítima, primeiro eu tenho que ter consciência de que eu estou me colocando no lugar. Ninguém está me fazendo de vítima. Eu me faço de vítima. Então, por isso Você, que eu acho que essa responsabilidade, esse olhar para quem nós somos, é que vai dar esse caminho para nós. você trouxe uma outra coisa interessante que a gente fala, mas só as pessoas preparadas entendem, né? A gente vai repetir padrão do que dói. Você pode achar que você vai fazer tudo completamente diferente e vai tentar, só que o seu resultado vai ser igual. Seu pai morreu solitário, você vai capaz de se morrer solitário também, entendeu? Então, a gente precisa ser muito bom para conseguir, ver bem, sair de uma exclusão, de uma dor para uma coisa melhor, sem continuá-la. A gente consegue, obviamente, sair olhando com amor e com respeito, olhando com aceitação. Daí eu faço da minha vida o que quiser. Eu posso até dizer, eu aceito as suas escolhas e respeito seu destino. Não precisa ter nenhum bibi, amorzinho envolvido. Simples assim, eu aceito as suas escolhas e respeito seu destino. Porque senão a gente vai continuar, a gente vai ter a mesma colheita, achando que está fazendo tudo diferente, né? Eu percebo, né, assim, eu já vi mais de um caso muito triste de homens que não querem faltar para sua família como seus pais e acabam uma hora se suicidando porque não tem como dar conta da demanda. Isso é muito triste. Eu não sei dizer não, eu sei o meu limite e tem uma hora que eu não vejo saída. Desculpa, o assunto é pesado, mas é um fato para a gente entender o peso de tentar superar os nossos pais através da dor. Fazer o diferente. Porque se eu quero fazer melhor do que o outro, eu estou desconsiderando o que o outro fez. Eu estou dizendo que o outro não foi capaz de fazer bem feito. E a gente faz isso o tempo todo, Cris. Não é? Quando eu tive filhos, eu Meia dizia culpa. assim, eu vou ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi. Então, quando a gente vai para uma vivência de constelação e a gente entra como representante e a gente calça o sapato do outro, isso é tão maravilhoso.
Eu acho que as vivências em grupo de constelação, elas tinham que estar nas escolas, sabe? Para a gente sentir o que o outro sente. Quando eu entendo o que o outro sente, quando eu sinto o que o outro sente, eu não julgo. Porque não é empatia, né? Que eu tento compreender, eu estou lá na pele sentindo aquele campo, exatamente as dores que a pessoa sentiu. Porque é uma consciência, não tem nada a ver com religião, é uma informação que está no campo, ok? É Então, isso vamos mesmo. finalizando aqui, Marcinha, você tem um último Ô, recado para Cris, dar sobre querida, esse assunto? façam seus trabalhos internos de se conhecerem. O autoconhecimento é o caminho para a felicidade e para a iluminação. E não tenham pressa, Gratidão. porque demora mesmo. Puxa, demora pra caramba, para um caramba. Se a gente for pensar na história da vida, né, nessa eternidade que é a vida, esse aqui é um pedacinho dela, né? É só um pedacinho. Então não tenham pressa, façam seus trabalhos, suas lições de casa, observando com carinho, reconhecendo, né? Trazendo luz para onde está obscuro, né, reconhecendo aquele sentimento. A gente tem raiva sim, a gente sente inveja sim, a gente tem vontade de matar o outro sim, sabe? Não é só o vizinho que faz isso, eu também faço. E aí, quando eu vou reconhecendo isso, eu vou tendo capacidade de transformar um pouco mais isso. Então é isso, obrigada pelo convite. E lembrando que Bert Hellinger, com 90 e poucos anos, declarou que ele sabia que ele tinha problemas com o pai ainda, né? Então, se ele Ele teve foi essa tomar a mente, mãe ainda aos 92 anos, né? Então, assim, é um trabalho para a vida, e a gente né? agradece a ele, né, e aos nossos mestres por essa companhia nesse caminhar, né, por tantas descobertas, por tantos ensinamentos. E a gente vai ficando por aqui. Vou deixar nos descritivos o contato da Márcia, lembrando que também, para a gente sentir o nosso próprio campo, a meditação é um grande caminho, e Eu ia falar sobre isso. para quem, mas a gente pode fazer numa outra vez, né? E para quem está interessado em meditar, lembramos que uma boa almofada é muito importante, e a Marcinha tem Essencial. almofadas maravilhosas, todas as minhas são dela. Isso aí. Então, gente, até o próximo Papos do Além. Obrigada, Adorei. Márcia. Beijo.